que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Sabes quando acontecem aquelas adversidades da vida e te dizem aconteceu porque tinha de acontecer? Não, eu venho-te dizer que não tinha de ser assim. O meu nome é Mário Portela e estás a ouvir mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Sentes que a tua vida é um balão a perder altitude, pesado pela ansiedade e pela rotina? Sentes que, por vezes, estás a entrar em queda livre? Então precisas de conhecer a história do João. Confia em mim. É uma viagem comovente, única, cheia de humor negro e uma aterragem que te vai surpreender como nunca. O Balão do João, um romance psicológico de Mário Portela. Já disponível na Amazon, ou pede um exemplar com dedicatória diretamente ao autor. O balão do João, o balão do João, o balão do João, o balão do João, o balão do João. Imagina por um momento que estás a conduzir e o teu GPS diz-te vira à direita e tu viras à esquerda. Sabes o que acontece? O GPS recalcula. Não te vai dizer estava escrito que te ias perder. O GPS não vai suspirar dramaticamente e declarar o destino quis assim. Ele simplesmente recalcula. Agora imagina que a tua vida é um GPS avariado que só conhece uma frase. Tinha de ser assim. Era estranho, não era? Bem-vindo a mais um episódio de Quem Cala Consente, onde quero abordar um mito tão enraizado que, uma vez mais, se pode tornar controverso. Quero falar-te de uma das maiores mentiras que tu contas a ti próprio e a culpa provavelmente nem é tua. É uma mentira tão bem vestida, tão socialmente aceite, tão reconfortante, que nem te apercebes de como ela te está a roubar vida, crescimento e a roubar a capacidade de atingir um plano para tu viveres em pleno. Então, sabes aquelas frases de tinha de ser assim, estava escrito, aconteceu porque tinha de acontecer. já disseste alguma destas frases esta semana? Neste mês? Hoje? Deixa-me partilhar contigo um dado fascinante. Há estudos de 2022 que mostram que 73% das pessoas usam expressões deterministas pelo menos uma vez por semana. 73 pessoas em cada 100. Isto significa que 3 em cada 4 pessoas estão constantemente a demitir-se de serem o CEO da sua própria vida. Mas aqui está o que me deixa verdadeiramente perplexo. Se estava tudo tão escrito, tão determinado, se tudo é tão inevitável, por que é que te levantas de manhã? Seriamente, pensa nisto. Porquê que te levantas de manhã? Para quê? Se o teu dia está programado, se está tudo escrito, se as coisas acontecem porque tinham de acontecer, se estava tudo programado antes até de nasceres, se as tuas decisões são irrelevantes, se tudo tem de ser como tem de ser, então fica na cama, poupas energia, não te chateias, poupas tempo e afinal, se estava escrito que ias ficar na cama, vais ficar. Se estava escrito que te ias levantar, vais levantar-te. Quem manda? Quem manda na tua vida? Estás a ver a loucura desta lógica? Uma lógica tão enraizada na nossa sociedade. Mas espera que isto fica ainda mais interessante. Reparaste numa coisa curiosa? Quando algo de bom te acontece, sei lá, uma promoção, um relacionamento que te está a correr bem, um sucesso qualquer, raramente dizes estava escrito. Dizes sim, trabalhei muito para isto, ou eu merecia, ou finalmente deu resultado. Mas quando alguma coisa corre mal, aí lá venham-os, tinha de ser assim, já estava escrito, é o que é, já era inevitável. Não achas isto um pouco conveniente demais?
É como se tivesses dois sistemas operativos no cérebro. Um para os sucessos, onde tu és o herói da tua história. Outro para os fracassos, onde és apenas um figurante de um filme que alguém escreveu por ti. Deixa-me contar-te uma passagem de uma história. Há uns anos, em sessão terapêutica, uma paciente disse-me: O meu casamento acabou porque tinha de acabar. Estava escrito e era inevitável. E eu perguntei: então e quando começaram a namorar já estava escrito? E ela disse-me: Não. Isso foi porque eu lutei por ele. Fiz tudo para o conquistar. percebes a ideia aqui? Para conquistar, ela tinha agência, para perder, era o destino. Esta é uma armadilha em que tu vives. É a prisão que tu construíste com as tuas próprias palavras. E o mais trágico é que nem te apercebes das grades. É certo que a culpa não é tua. Isto é injetado por uma sociedade profundamente enraizada em religiões, mitos, ideias namastê que estão cada vez mais a injetar este problema grave no cérebro humano. Porque aqui está a verdade que te trago, como sempre, no Quem Cala Consente. Cada vez que tu disseres tinha de ser assim, estás a treinar o teu cérebro para ser impotente. Estás a ensinar a tua mente que tu não tens poder, que tu não tens escolha, que não importa o que tu faças. E sabes qual é o resultado? Tu paras de fazer, tu paras de tentar, tu paras de acreditar que podes mudar seja o que for. Passas a viver de milagres externos em vez de seres o teu próprio milagre de vida. É como se pegasses no comando da televisão e o entregasses a um fantasma e dizes: aqui tens, amigo imaginário, tu é que escolhes o canal, eu sou só o espectador da minha própria vida. E este é o problema de quem vive com amigos imaginários. Mas hoje vamos recuperar este comando, vamos descobrir porque é que a ciência, ou a neurociência, misturada com psicologia, terapia cognitiva, o que é que elas nos dizem exatamente? E na verdade vais descobrir que é o oposto, que o teu cérebro se reprograma constantemente. Falamos tantas vezes de neuroplasticidade. Vamos descobrir porque é que pessoas que assumem responsabilidade pelas suas vidas têm melhor saúde mental, mais sucesso profissional, maior resiliência face à adversidade. E vamos tentar trazer ferramentas práticas para transformares o tinha de ser assim em o que é que eu posso fazer com isto. Bem, se ouviste até aqui e ainda não estás ofendido, é porque parte de ti já suspeitava da verdade. A tua vida não estava escrita. Não existe nenhum tipo de fatalidade ou destino. A tua vida é escrita por ti, neste momento. Porque não tinha de ser assim. Tinha de ser assim. Tinha de ser. Não. Cada desculpa, cada porta a fechar, um eco na mente a justificar o peso do fado, um guião fatal. Dizes tinha de ser, é o teu ritual. Mas essa frase é roubo, autossabotagem. Roubas a ti mesmo a tua própria coragem. Mas houve um ruído, a estática a crescer. Essa frase é a jaula que te impede de ver. A ciência não mente, o código mudou. Cada escolha que fazes reinicia o show. A tua vida não estava escrita. Escreve agora. É uma folha em branco, tela infinita. O poder é teu. Larga o tinha de ser, que essa treta acabou. Tu és o autor da história que agora começou. O lado científico. Agora que já acordamos para a realidade da temática que te trago, deixa-me mostrar-te o que é que a ciência tem para te dizer sobre esta conversa do tinha de ser assim. E prepara-te, porque vais ouvir algo que é suposto fazer-te questionar muito daquilo que tu pensavas sobre ti próprio.
Vamos começar com um psicólogo chamado Julian Rotter. Em 1954, este homem fez uma descoberta que mudou para sempre a forma como entendemos o comportamento humano. Ele descobriu algo a que nós hoje chamamos de locus de controlo. Imagina que tens dois tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo olha para a vida e pensa: o que me acontece depende principalmente de forças externas. O destino, a sorte, outras pessoas, as circunstâncias, os deuses. Este é o locus de controlo externo. São pessoas do tinha de ser assim. O segundo tipo de pessoas olha para a mesmíssima vida e pensa: o que me acontece depende principalmente das minhas escolhas, das minhas ações, da forma como eu respondo às situações. E este é o locus de controlo interno. Agora, aqui está onde isto fica interessante. Rotter e centenas de outros investigadores desde 1954 estudaram estas duas populações durante décadas e os resultados são devastadores para quem acredita no que estava escrito. As pessoas com locus interno, aquelas que acreditam que têm poder sobre as suas próprias vidas, elas têm sistematicamente melhor saúde mental, melhor saúde física, melhor saúde financeira. Observou-se muito menos depressão, muito menos ansiedade, muito maior autoestima, têm um maior sucesso académico e profissional porque são mais resilientes quando enfrentam adversidades. E aqui está o mais impressionante: aprendem mais com os seus próprios erros. E porquê? Porque quando algo corre mal, em vez de dizerem tinha de ser, eles perguntam: o que é que eu posso fazer diferente da próxima vez? O que é que eu posso aprender com isto? Mas espera que há mais. Há um fenómeno fascinante estudado por Fischoff em 1975, chamado o viés da retrospectiva. E isto acontece no teu cérebro quando tu dizes tinha de ser assim. Imagina que estás a ver um filme pela segunda vez. Tu já sabes como acaba. Quando vês as primeiras cenas, tudo te parece óbvio. Claro que ele ia trair a amiga. Era óbvio que ele ia escolher o outro. Mas quando vês pela primeira vez, nada é óbvio, pois não? O teu cérebro faz exatamente isto com a tua vida. Depois de algo acontecer, ele reescreve a história como se fosse inevitável, como se todas as pistas estivessem lá, como se tivesse de ser assim. Mas isto é uma ilusão neurológica. O teu cérebro está a mentir-te, está a roubar-te a percepção de que tinhas escolhas, de que tinhas opções, de que podias ter feito diferente. E aqui entra a velha da neuroplasticidade que tanto falamos no Quem Cala Consente. Durante décadas pensávamos que o cérebro adulto era fixo, que nascias com um determinado software e isso era o que tu tinhas para viver a vida. Mas vários neurocientistas destruíram completamente esta ideia ao descobrir como o cérebro se reorganiza constantemente através da neuroplasticidade. Não a vou detalhar, até porque já é algo que temos vindo a falar quase em todos os episódios. Na verdade, quando olhas para as causas das coisas na tua vida, quando tu olhas para os eventos da tua vida, tu tens duas formas principais de os explicar. Podes atribuir a causas externas e incontroláveis. Falhei porque o professor não gosta de mim. O relacionamento acabou porque ele não estava preparado. Não conseguiu emprego porque não estava destinado a ser meu. Ou então, a frase mais chata é o que é. Ou então podes atribuir a causas internas, mutáveis. Falhei porque não estudei o suficiente. O relacionamento acabou porque eu não comuniquei as minhas necessidades. Ou não consegui o emprego porque preciso de melhorar as minhas competências de entrevista. A primeira abordagem gera-te impotência e estagnação e a neuroplasticidade vai destruir as tuas próximas tentativas. A segunda abordagem gera crescimento, mudança e aprendizagem. Imaginas aqui o que a neuroplasticidade vai fazer por ti, certo? E não te esqueças que tudo isto é um ciclo vicioso. Acreditas que não tens poder, por isso não ages. Como não ages, não vês resultados. Como não vês resultados, confirmas que não tens poder. A tua vida não estava escrita, ela está a ser escrita agora, a cada momento, a cada decisão, a cada pensamento que escolhes alimentar dentro de ti. Porque
não tinha de ser assim. Não nasceste com um mapa, só com a direção. O cérebro adapta-se por aneruação. Cada sim, cada não, cada passo que dás molda o teu futuro, deixa o passado para trás. Não és a consequência, és a causa raiz. A cada segundo és tu quem condiz. Sente a energia, o pulso a aumentar. É o teu poder nato a querer despertar. A caneta na mão, o destino é incerto. És tu quem decide o que está correto. A tua vida não estava escrita. Escreve agora. É uma folha em branco, tela infinita. O poder é teu. Largotinha de ser, que essa treta acabou. Acabou. Tu és o autor da história que agora começou. O lado prático das coisas. Muito bem, agora que já sabemos o que a ciência diz, chegou a altura de pôr as mãos na massa, porque de nada serve saberes que o teu cérebro é neuroplástico se continuares a programá-lo para a impotência, certo? Vou dar-te ferramentas concretas, testadas na prática clínica e na programação neurolinguística para transformar estes padrões deterministas em padrões de empoderamento. Primeiro, precisas de reconhecer o inimigo. E o inimigo não são as circunstâncias da tua vida. O inimigo é a linguagem que usas para descrever essas circunstâncias. Na programação neurolinguística, trabalhamos com algo chamado metamodelos de linguagem. São padrões linguísticos que revelam como nós pensamos na realidade. Quando tu dizes tinha de ser assim, estás a usar um metamodelo de necessidade. Estás a transformar uma possibilidade numa inevitabilidade. Mas aqui está a magia das coisas. Se podes transformar possibilidade em inevitabilidade, também podes fazer o contrário. E para isso trago-te a técnica de programação neurolinguística dos 3 R's: reconhecer, reformular e redirecionar. Reconhecer é simples, mas requer atenção. Durante uma semana, quero que tu te tornes um detetive da tua própria linguagem. Cada vez que disseres ou pensares tinha de ser, estava escrito, é o destino, é o que é, aconteceu porque sim, ou qualquer variação destas, literalmente para o que estás a fazer e registra mentalmente: apanhei-me. Mas não te julgues, não te critiques, simplesmente reconhece e aponta. É como apanhar um vírus informático no teu computador. O primeiro passo é detectar que ele existe. Depois vem a reformulação. E aqui é onde a programação neurolinguística brilha. Em vez de tinha de ser assim, pergunta: o que é que eu posso aprender com isto? Em vez de estava escrito, pergunta: que padrões reconheço em mim que me trouxeram aqui? Em vez de aconteceu porque sim, é o que é, pergunta-te: como posso responder de forma diferente da próxima vez? Vês a diferença? Não estás a negar o que aconteceu, estás a mudar a tua relação com o que aconteceu. Estás a recuperar o teu poder. Só que atenção, porque há uma armadilha aqui. Muitas vezes, quando começamos a assumir responsabilidade, o pêndulo vai para o extremo oposto. Começamos a culpar-nos por tudo. Então foi culpa minha. Eu já devia saber. Sou mesmo idiota. Isto não é responsabilidade, é autoflagelação e é igualmente inútil. Sê responsável por ti. Sê capaz de gerar autocompaixão e um julgamento real sobre aquilo que tu és, aquilo que tu fazes e aquilo que tu queres ser. Podes, por exemplo, usar um exercício prático que usava frequentemente em terapias. É uma espécie de tribunal, o tribunal da responsabilidade. Imagina que és simultaneamente o juiz, o advogado de defesa e o procurador de uma situação que correu mal na tua vida. O procurador apresenta todas as evidências de como foi culpa das circunstâncias, das outras pessoas, do azar, da sorte ou de qualquer outro ser imaginário. O procurador diz coisas como: ele não teve escolha, meritíssimo. As circunstâncias conspiraram contra ele. Depois vem o advogado de defesa. Apresenta todas as evidências de como tu tiveste um papel, uma escolha, um poder na situação.
Qualquer coisa como: o meu cliente tinha várias opções, meritíssimo. Podia ter agido de maneira diferente. E tu, finalmente, como juiz, ouves os dois lados e tomas uma decisão equilibrada. Quase sempre vais descobrir que a verdade está algures no meio. Nem tudo é culpa tua, tal como nem tudo é culpa de circunstâncias externas. Quando reconheces que tiveste escolhas, mesmo que pequenas, tu abres a porta a ter escolhas diferentes da próxima vez. Lembra-te, o fatalismo é passivo. É dizer não posso fazer nada, então não vou fazer nada. É como desistir. Dizer é o que é, tinha de ser assim, é entregares o comando da tua vida a forças externas que na maioria das vezes nem sequer existem. Deixa-me dar-te um último exercício para fecharmos este bloco. Pensa numa situação recente onde disseste tinha de ser assim. E eu vou ajudar-te rapidamente a criares um processo de reformulação. Primeiro, aceita completamente o que aconteceu. Não é o destino, é um facto. Aconteceu. Ponto final. Segundo, identifica 3 fatores que contribuíram para isto acontecer. Pelo menos um deve ser algo que estava dentro do teu controlo, das tuas opções, das tuas decisões, mesmo que seja parcialmente. Terceiro, para cada fator que identificaste como estando dentro do teu controlo, pergunta: se uma situação semelhante surgir na minha vida, como posso responder de forma diferente? Por último, quarto, compromete-te com uma ação específica baseada nesta reflexão. Porque este processo vai transformar o tinha de ser assim em da próxima vez vou fazer assado. A mudança não acontece de um dia para o outro e tu isso já sabes aqui no Cancala Consente. Mas a mudança acontece neurónio a neurónio, escolha a escolha, consciência a consciência. O teu futuro não estava escrito, está a ser escrito e a caneta está na tua mão. Então para, respira, sente o pulso a bater. Esse é o som do poder que tens para escolher. Não és a vítima, és a decisão. A tua vida não estava escrita. Escreve agora. É uma folha em branco, tela infinita. O poder é teu. Larga o tinha de ser, que essa treta acabou. Tu és o autor da história que agora começou. Agora começou. E chegamos ao final de mais um episódio, mas antes de nos despedirmos, deixa-me partilhar contigo uma reflexão que vai além da psicologia, além da neurociência, além de todas as técnicas que falamos hoje e noutros episódios. Há uma coragem profunda em assumir a autoria da nossa própria vida. Uma coragem que a maioria das pessoas não tem. É muito mais fácil, muito mais confortável, muito mais seguro dizer tinha de ser assim ou é o que é. Porque se não tens poder, também não tens responsabilidade. Se não tens responsabilidade, também não tens pressão de ter de fazer melhor. Mas tu que me ouviste até aqui, tu que questionas, tu que procuras crescer, tu tens esta coragem. Mesmo que ainda não a sintas completamente, mesmo que ainda te apanhes a dizer estava escrito de vez em quando. A coragem não é a ausência do medo, é a decisão de agir apesar do medo. Como já dissemos em episódios anteriores, vai com medo mesmo. E sim, há circunstâncias que tu não podes controlar. Tu só controlas aquilo que tu controlas. Sim, há eventos que te vão surpreender, desafiar e até devastar. Mas mesmo nessas situações, mesmo nos momentos mais escuros, tens sempre uma escolha. A escolha de como vais responder, a escolha de como vais interpretar, a escolha de como tu queres crescer. E esta é a tua verdadeira liberdade consciente.
Este é o caminho para o plano, para tu viveres em plano. Bem, se este episódio te tocou, se estas palavras encontraram eco dentro de ti, se sentes que há algo aqui que precisavas de ouvir, então subscreve o podcast e, acima de tudo, partilha-o com alguém que também precise de recuperar o comando da própria vida. Afinal de contas, são 73% em 2022, imagino quantas não são hoje. O Quem Cala Consente está aqui todas as semanas para te lembrar de quem realmente és, conscientemente. Não és uma vítima das circunstâncias. Não és uma vítima de um criador imaginário, mas és sim o criador da tua resposta às tuas circunstâncias. E é por aí estares. E por teres tido a coragem de ouvir algo mais controverso, coragem de crescer, de assumir o teu poder, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. A tua vida não estava escrita, está a ser escrita. Tu tens a caneta na mão. E o que tu podes também escrever é escrever-me comentários, dizer-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente, consente, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.